Paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula de lição número 5, que traz como título Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Essa aula aqui é do primeiro trimestre do ano 2017, da revista e da CPAD, que já estamos estudando aí sobre o fruto do Espírito, né, e as obras da carne. E agora, nessa lição, vamos falar aqui da paz, que é um fruto do Espírito, e de inimizades, que é uma obra da carne. Essa aula será ministrada com o slide. Esse slide pode ser aí adquirido no site ebdemfoco.com. Você pode entrar em contato, perguntar nos comentários. Se você estiver vendo esse vídeo aí no Facebook, tem aí o comentário, tem o link para você clicar. Se estiver vendo também no YouTube, tem aí o link para clicar e ir direto para o site. E você pode tirar todas as dúvidas, mandar mensagem, mandar e-mail. Estou à sua disposição, né, para tirar dúvidas com relação à lição e também com relação aos slides em PowerPoint que você pode usar na sua igreja. E o melhor de tudo é que você não precisa de um data show. Eu tenho um vídeo no meu site que você vai ver lá, eu mostro que você pode usar o slide com uma televisão. Basta conectar a sua TV de LED no seu computador com um cabo HDMI. E aí você ministra uma aula com o slide numa igreja aí, que a igreja grande é complicado, mas a igreja pequena dá para fazer, né? E você pode fazer isso. Então, vamos lá, continuando aqui a lição. Texto áureo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Verdade prática. A paz como fruto do Espírito não promove inimizades e dissensões. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, de 11 ao 17, do versículo 11 ao versículo 17. Essa leitura eu costumo não fazer, suponho que você já fez a leitura, né, até para ganhar tempo aqui no vídeo. Mas essa leitura aqui ela fala de salvação. É importante ver aqui que paz aqui nessa leitura, pelo contexto, aqui está relacionado à paz com Deus, mas não necessariamente aquela paz de espírito, mas paz contrário a uma inimizade que tínhamos com Deus. E não só, né, com Deus, mas aquela separação entre o povo de Deus, Israel, e os gentios. Nessa lição a gente vai detalhar um pouco sobre essa passagem e entender melhor o que a palavra paz significa aqui nesse texto. Introdução da revista. Vamos ver aqui, né, na lição de hoje estudaremos a paz como fruto do Espírito e a inimizade como fruto da carne. Então a gente vê aí, né, que a paz ela depende da pessoa estar em Cristo, né, a verdadeira paz. Quando a pessoa ela está dominada pela velha natureza, ela não tem paz. Então ela não produz o fruto do Espírito. O que ela vai produzir aí são as obras da carne. Então a verdadeira paz está ligado aí à comunhão com Deus, a viver em Cristo. E essa paz, essa verdadeira paz, ela não depende de circunstâncias externas, né? Ela depende aí, né, do fruto do Espírito. Então, a paz de Cristo ela é diferente. Você não tem que ter paz somente quando tudo está bem, quando tudo está ocorrendo bem na sua vida, você tem dinheiro, tem carro, tem um emprego, e aí você tem paz por causa de bens ou por causa de dinheiro. Não, a paz ela tem que ser um estado que independe de bens materiais. Então essa paz verdadeira, essa paz que não depende de circunstâncias externas, só acontece na vida do cristão mediante o fruto do Espírito Santo. Tópico 1. A paz que excede todo entendimento. Paz. Vamos definir aqui paz. Podemos definir paz como um estado de tranquilidade e quietude interior. Então, aquele estado de tranquilidade, todo mundo fala, né, que quer viver em paz. Ah, eu quero viver em paz. Quando a pessoa fala isso, ela quer viver tranquilo. Ela não quer ninguém perturbando ela. Ela não quer
pode colocar uma coisa prática, né? Ela não quer cobradores lá cobrando ela, porque ela está devendo. Então, quando a pessoa deve, ela não tem paz, porque tem gente cobrando, indo atrás, querendo receber. Então, ela não tem paz, não é uma pessoa tranquila. Uma pessoa que muitas vezes trabalha numa empresa muito grande, tem vários problemas para resolver, é uma pessoa também que não tem paz. Então, o sonho dessa pessoa é ter paz. E quando ela fala isso, a gente entende, eu quero ter paz na minha vida. Ou seja, ela quer ter tranquilidade, viver nesse estado de tranquilidade e quietude interior. Só que essa paz que o mundo oferece é uma paz passageira, porque ela depende de circunstâncias externas. Já a paz de Cristo, a paz que relacionada ao fruto do Espírito, ela não depende de circunstâncias externas. Então, independe de você ter ou não dinheiro, né? Não está relacionado a isso. E a gente vai ver aqui na lição que essa paz verdadeira, ela só vem mediante a nossa justificação. Então, é um tema mais adiante que eu vou falar, né? Vamos chegar lá. Mas vamos definir primeiro aqui a palavra paz, o significado real dela. Do grego, eirene, significa aí paz, paz de espírito, paz entre indivíduos, um estado nacional de tranquilidade, ou seja, relacionado à guerra, ou seja, quando não existe guerra, você está no estado nacional de tranquilidade. Então é o contrário de guerra. E refere-se à unidade e harmonia. Então, quando tem paz entre indivíduos, tem unidade e harmonia. Graça e paz da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,13. O apóstolo Paulo ele sempre começa as suas cartas saudando com paz. Então ele fala aqui graça e paz. Então ele está desejando paz. Uma paz verdadeira, uma paz que vem do Espírito Santo. Nós vivemos em uma sociedade onde a violência tem feito muitas vítimas. A gente vê na nossa sociedade um mundo violento. E essa violência que tem na sociedade tem assombrado as pessoas. E as pessoas, elas não estão mais vivendo uma vida tranquila. Elas não estão mais vivendo com aquela paz tão desejada. A gente vê aí, né, que o cidadão ele está vivendo atrás das grades. O ladrão rouba, mas quem está atrás das grades são as pessoas de bem. Porque tem que se proteger. A casa é quase que um presídio de segurança máxima, né? Ninguém entra e ninguém sai, né? É uma proteção máxima. Então aí as pessoas não têm mais paz, porque o mundo está violento. Mas nós temos que entender, nunca perder o foco, que independente disso, o cristão ele tem que ter paz. E esse aumento da violência tem aumentado, né, uma doença aí que é chamada de síndrome do pânico. Essa doença ela vem aí, né, de um transtorno da ansiedade que leva a um pavor incontrolável, mesmo que não haja perigo iminente. Então a pessoa que passa por essa síndrome, que tem a síndrome do pânico, é uma pessoa que fica com medo, mesmo que não tenha nenhum perigo. Ela o tempo todo está com medo, mas não tem nada ali que está oferecendo perigo para essa pessoa. É uma pessoa que tem um transtorno, né? Ela precisa de tratamento. E o que fazer diante de uma pessoa, né, que está cometido, né, com quem está cometido desse mal? O que fazer com essa pessoa? Né? Temos que levar a um psiquiatra. É importante isso, porque o psiquiatra ele vai entender o problema na sua forma ali fisiológica. Ele vai saber o que está causando esse problema, essa síndrome, ele tem o método correto de tratamento. Porém, não é só o psiquiatra, tem que ter o carinho dos amigos. Uma pessoa que passa por esse tipo de problema, qualquer problema psicológico, tem que ter apoio da família e dos amigos. E, claro, tem que ter também o apoio da igreja. A igreja tem que estar orando, tem que estar visitando, tem que estar cuidando também dessa pessoa. Então, a gente vê que é um conjunto aí, né? Temos que... eu não sei se na sua igreja tem isso, mas se tiver, né, a igreja pode sim puxar à frente e procurar um tratamento para essa pessoa, né, porque essa pessoa ela está acometida de um mal, ela está doente e ela precisa de tratamento. Paz com Deus. Como podemos estar em paz com Deus? Agora, quando nós falamos da paz com Deus, se relaciona
um estado contrário a uma inimizade com Deus. Então, estar em paz com Deus é o contrário de estar, de ser inimigo de Deus. E quem é inimigo de Deus? Quem vive na prática do pecado. Quem vive afastado de Deus, praticando o pecado, que não adora a Deus, que não serve a Deus, essa pessoa ela é inimiga de Deus. Quando é que o homem passa a ter paz com Deus? Romanos 5,1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra paz aqui nesse versículo não significa necessariamente aquele estado de tranquilidade, de bem-estar, de você estar tranquilo, eu tenho paz. Não. Essa paz aqui se refere mesmo à ausência de guerra, ao contrário de uma inimizade. Então, quando você está em paz com Deus, o que esse versículo está querendo dizer é que por meio da justificação, nós deixamos de ser inimigos de Deus e agora nós vivemos em paz com Deus. É nesse sentido. Então, a palavra paz aqui está falando aí do resultado da justificação. Mas o que é justificação? Vamos entender melhor essa palavra. Essa palavra justificação, Paulo pegou emprestada do termo jurídico. Era usado entre os tribunais na época, lá nos tribunais, e significa o seguinte, trazendo para o contexto cristão: mediante a fé, por meio da fé, nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Então nós aceitamos que Jesus viveu, morreu e ressuscitou por nós, e com isso nós somos declarados justos diante de Deus. Então a justificação é isso, Deus ele nos torna justos. Nós somos inimigos de Deus, vivemos no pecado, merecendo ser condenados, mas por meio da fé em Cristo, porque cremos que Cristo pagou o preço por nós, e aí sim nós somos justificados, nos tornamos justos. Para entender melhor a justificação, vamos fazer essa analogia, que a justificação ela é uma via de mão dupla. Como assim? Os nossos pecados eles são lançados sobre Cristo, ou seja, tudo que a gente cometeu, quando pela fé, é lançado sobre Cristo. E lá ele pagou o preço. E a vida de santidade de Cristo é imputada em nós. Ou seja, nós somos santos não porque nós merecemos ou porque nós fizemos alguma coisa para sermos santos. Não, nós somos santos porque Cristo foi santo. Nós somos santos porque Ele viveu uma vida de santidade no nosso lugar. Porque o que nós merecemos é ser condenados. Mas, mediante a fé, Cristo paga o preço dos nossos pecados e a vida de santidade dele é imputada em nós e nós nos tornamos justos diante de Deus. Então, a justificação, a paz com Deus e a reconciliação com Deus, olha só o conjunto aqui. Justificação quer dizer que eu sou justo, então eu não sou mais um condenado. Agora eu não vivo mais em inimizade com Deus, eu vivo em paz com Deus e eu me reconciliei com Deus. Por que reconciliei? Porque o homem já foi unido com Deus. Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles tinham amizade com Deus. Eles não viviam no pecado. Depois que eles pecaram, a humanidade caiu. E somente por meio de Cristo é que nós somos reconciliados com Deus. Isso só acontece mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É importante aqui frisar a ressurreição, porque muita gente que prega ou que ensina foca muito na morte de Cristo. Eu já fiz isso várias vezes, de falar da morte de Jesus, que ele derramou sangue para pagar o preço dos nossos pecados, mas eu deixo Jesus na cruz algumas vezes. E a gente não pode fazer isso. Temos que lembrar que ele ressuscitou. Então, sempre nas nossas mensagens e nos nossos ensinamentos, vamos falar isso. Que ele morreu, mas que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, o que prova que de fato ele é Deus e que pode perdoar os nossos pecados é a sua ressurreição. Promotor da paz. O crente que já recebeu a paz de Deus em seu coração, ele tem uma missão. Ele precisa partilhar dessa paz com todos os que estão aflitos. Nós vemos as pessoas que estão aflitas, que estão vivendo no pecado, que não têm paz na vida. A paz dessas pessoas depende de circunstâncias. Quando as coisas estão boas, elas têm paz, mas quando está tudo ruim, ela não tem paz. E aí é o nosso momento de ir lá e mostrar
para essas pessoas que a verdadeira paz não depende dessas circunstâncias, que depende de você estar em paz com Deus, ou seja, de você ser reconciliado com Deus e viver eternamente nesse estado de tranquilidade, sabendo que um dia você irá morar no céu. Temos, que pregar o Evangelho. E claro, mostrar para essas pessoas que a paz concedida pelo Espírito Santo não é somente para o nosso bem-estar, mas também para o bem do próximo. Todo mundo precisa entender isso, nós que somos cristãos e também quem não é cristão. Porque muita gente acha que ser crente é algo para si mesmo, mas ser crente, ser salvo, é viver algo que se relaciona com o próximo, não para você mesmo. Então o seu bem-estar não tem que ser só para você. A nossa fé não tem que ser uma fé egoísta, que eu aceitei Jesus, sou salvo, vivo aqui no meu cantinho e dane-se o resto do mundo. Não, a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar o próximo como a nós mesmos é relacionar com o próximo. Não é falar eu amo o próximo, mas deixa ele no cantinho dele lá. Não, eu tenho que me relacionar com ele. Aí sim eu digo que eu tenho a verdadeira paz na minha vida. E quem já experimentou a justificação e a reconciliação com Deus, torna-se um pacificador, alguém que prega a paz, que procura sempre fazer as coisas relacionadas à paz, viver em paz. Então essa pessoa não vive em contendas, ela não divide igrejas, ela não maltrata pessoas, porque isso aqui são atitudes de quem não quer saber de paz, que não quer paz, ele só quer trazer contenda, divisão e maltratar os outros, humilhar os outros. Então nós temos que ser o contrário disso aqui, pacificador. Quando tem uma confusão surgindo na igreja, nós temos que agir para que essa confusão não aumente, que seja o contrário. No lugar de ir lá e incentivar a confusão, nós temos que ir lá e acabar com a confusão. Temos que tentar fazer aquela situação se resolver ali para que não haja mais confusão, que não haja mais contendas e que todo mundo permaneça unido. Isso é ser um pacificador, é pregar a paz. Temos o exemplo de Isaac. Isaac, ele mesmo sendo prejudicado por seus vizinhos, que entulharam seus poços, não brigou, mas procurou reconciliação. Sempre ia lá os filisteus, entulhavam os poços de Isaac, mas ele ia lá e cavava outro poço. Aí entulhava de novo, ele ia lá e cavava outro poço. Mas em momento algum ele quis ali brigar ou causar algum tipo de confusão. Então, os conflitos, que a gente vê na igreja ou fora da igreja, esses conflitos, eles são aí o resultado de uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, aquela velha natureza. Então, quando a gente vê uma pessoa na igreja que o tempo todo ela está causando confusão, ou até mesmo fora da igreja, essa pessoa ela não nasceu de novo, ela ainda não é uma nova criatura. Então, uma pessoa que já nasceu de novo, que é uma nova criatura, essa pessoa ela sempre vai procurar viver pacificamente com todos, porque ela já crucificou a carne, ela não vive mais praticando as obras da carne. Inimizades e contendas, ausência de paz. Agora vamos falar dessa obra da carne. 3 tipos de inimizades. Vamos lá. A palavra inimizade, ela vem aí do grego, ektra, e ela tem um significado, é o seguinte: inimizade, hostilidade, alienação. A Bíblia fala que nós somos alienados de Deus, ou seja, estamos em inimizade com Deus, longe de Deus. Então o homem, antes de crer em Cristo como único e suficiente Salvador, ele vive em um estado de inimizade eterna com Deus. Essa inimizade só é quebrada quando ele aceita Jesus e é justificado, como a gente já viu ali atrás, falando de justificação. Então a palavra inimizade aqui, ela tem a ver também com a obra da carne. As obras da carne são manifestas, as quais são idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Gálatas 5:20. Tem mais aí. Peguei só essas para focar aqui a inimizade. Ou seja, tem a inimizade do homem para com Deus, que o homem é inimigo de Deus, o pecador, e tem a inimizade entre pessoas. Então, se você é inimigo de alguém, você está praticando aí uma obra da carne. Você está vivendo uma vida que está caminhando
nas obras da carne, não caminhando, nem não andando no espírito, mas andando na carne. Então a gente vê aí a questão da inimizade. Vamos ver 3 tipos de inimizades. Inimizade para com Deus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade, nem o pode ser. Então, quando a pessoa inclina para o mundo, ela inclina para as obras da carne, para as coisas da carne, ela se torna inimiga de Deus. Mas quando ela vai para as coisas de Deus, aí é diferente. A Bíblia fala que nós somos amigos de Deus. Então tem o inimigo de Deus, aquele que anda nas obras da carne, e tem o amigo de Deus. Então andar na carne, inclinar-se para a carne, é inimizade contra Deus. Então esse aqui é o primeiro tipo de inimizade. Essa inimizade aqui, ela é quebrada pela justificação. A inimizade entre as pessoas. E o mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Um exemplo bíblico que usa a palavra de inimizade aqui, que é Pilatos e Herodes, que eles não se falavam, não eram amigos, né, andavam em inimizade. E na ocasião lá da prisão de Jesus, para matar Jesus, eles se tornaram amigos, né? Eles concordaram em alguma coisa ali e se tornaram amigos. Mais um exemplo de inimizade entre pessoas. E hostilidade entre grupos e pessoas, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então aqui nesse versículo o apóstolo Paulo, né, fala em Efésios 2, 14 a 16, que existia uma inimizade entre os gentios e os judeus. Eram inimigos, porque os judeus eram o povo de Deus e tinha um muro que fazia separação, né? Ou seja, essa inimizade era uma inimizade entre povos. Os judeus eles não se relacionavam com outros povos, mas ela foi quebrada pela cruz, né? A gente vai ver isso aqui mais adiante. Então, são 3 tipos de inimizades, que é só revisar aqui. A inimizade para com Deus, é o homem pecador, inimizade entre pessoas, a gente vê isso aí. Também é o resultado da obra da carne, uma pessoa que não é convertida, ela sempre fala que não gosta de alguém, eu odeio fulano, não falo com fulano, não me relaciono com fulano. E a hostilidade entre grupos e pessoas, que a gente vê hoje em dia também, isso aqui, quando a gente olha para alguns países, né, que vivem em guerra. Então são 2 países, eles são 2 grupos de pessoas que não se falam, não conseguem dialogar e vivem em um estado de guerra. Inimizade e soberba. A inimizade em geral é o resultado da soberba. Uma pessoa, isso aqui não é uma regra, mas uma pessoa que é soberba, que tem os olhos altivos, essa pessoa geralmente ela não tem muitas amizades. E ela ela causa contendas na igreja, no grupo que ela participa, qualquer lugar, porque é uma pessoa que ninguém quer se relacionar, então ela sempre carrega com ela inimizade. E a Bíblia fala disso, ó. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Aí fala, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. E o versículo continua. Coloquei só esses 2 aqui, porque fala de olhos altivos, soberba, a pessoa que quer ser melhor do que os outros. A Bíblia diz que Deus odeia esse tipo de atitude. Então, quando o crente começa a acreditar que é superior aos outros, ele torna-se um semeador de inimizades e contendas. Então, o crente ele começa a achar que ele é mais do que alguém, que ele é superior. Então, ele começa a semear na igreja todo tipo de inimizade, todo tipo de contenda e atrapalhar aí o crescimento do povo de Deus, tanto em números como também em qualidade, porque alguém de fora pode olhar para a igreja e falar, nossa, aquela igreja só tem confusão, aquela igreja só tem briga, eu tenho um parente que é de lá e o tempo todo contenda na igreja. Então a pessoa que está de fora está vendo isso. Então temos que ver se essa pessoa que está semeando inimizades e contendas, ela é realmente salva. Ela está lá só para causar esse tipo de problema. E agora, avançando aqui, a gente vê
quando se fala de... Só voltar aqui. Quando se fala de alguém que é soberbo, né? Uma pessoa que é soberba, que está semeando inimizades, o que a Bíblia diz acerca dessa pessoa? Diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo dizendo que não há servo nem livre. Ou seja, todos nós de fato fomos chamados para servir. Então ninguém é melhor do que ninguém, né? A gente não pode querer ser melhor do que os outros, ser soberbo. O que a gente tem que fazer é viver uma vida de humildade, servindo. A Bíblia diz que quem quiser ser grande no reino de Deus tem que servir. E vós sois um em Cristo Jesus. Então, ser um em Cristo, nós estamos ali fazendo parte do corpo de Cristo. É uma coisa só, é uma união. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E tudo isso é fruto, né, da natureza pecaminosa, as inimizades e as segregações, né? Ou seja, quando há aí um grupo separado de outro grupo. Então a gente vê que esses dois grupos, eles que se separaram, né, uma segregação, um grupo se exclui outro grupo, né, coloca assim. Isso tudo aí é resultado, fruto da natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa que vai trazer, né, esse tipo de coisa para a igreja, segregações e inimizades. O apóstolo Paulo diz lá para a igreja de Corinto assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, quando ele fala que a igreja aqui é carnal, é porque eles estavam vivendo em contendas e dissensões e precisavam de arrependimento. A igreja precisava se arrepender, precisava voltar-se para o amor ao próximo, né? Precisava de se arrepender não só, né, com Deus, mas também com o próximo. A gente tem que ver que quando nós pecamos somente contra Deus, a gente ajoelha e pede perdão para Deus. Mas quando pecamos contra o próximo, aí assim nós temos que pedir perdão para Deus, mas temos que pedir perdão para o próximo. Tem que ter arrependimento nas duas esferas, aí, vertical e horizontal. Inimizade e facção. Qual é o resultado das inimizades na igreja? O que a gente vê, né, quando tem inimizade na igreja? Qual é o resultado disso? Quando a inimizade chega na igreja, temos facções e divisões. Ou seja, fica um grupo de um lado, um grupo do outro lado, e ali eles, cada um quer fazer do seu jeito e acaba que não fazem nada. Então, inimizade só vai trazer problema para a igreja. Temos o exemplo da igreja de Corinto, era uma igreja dividida. Então, um falava assim: eu sou de Paulo. Aí o outro falava: eu sou de Cefas. O outro falava: eu sou de Apolo. Então tinha essa divisão na igreja. Cada um queria, né, falar que pertencia ali a um apóstolo, a um discípulo, né, porque esse é melhor, não, esse é melhor. E aí Paulo vem e escreve: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? 1 Coríntios 1,13. O apóstolo Paulo faz essa pergunta para que eles possam ali refletir, né, sobre esse problema. Será que Paulo pagou o preço pela salvação deles? Será que Pedro pagou o preço? Será que Apolo pagou o preço? Ou seja, ninguém pagou o preço, foi Cristo que pagou. E Cristo não está dividido. Por que a igreja estaria dividida? A igreja tem que estar unida, unida em Cristo. Não faz sentido uma igreja viver dividida. E não é a igreja de Corinto, é a nossa. Podemos trazer isso para os nossos dias e aplicar na nossa igreja. Será que tem divisão nas igrejas de hoje? Será que tem contendas nas igrejas de hoje? Tem sim, e a palavra é a mesma. Está Cristo dividido para que a igreja também esteja dividida? Temos que pensar nisso. Se pertencemos a Cristo, não praticamos obras da carne, ou seja, inimizade é uma dessas obras. Eu pertenço a Cristo, você pertence a Cristo. Todos que estão ali pertencem a Cristo. Por que nós vamos viver praticando obras da carne? Isso não faz sentido. Temos o fruto do Espírito, que é a alegria. Aí nós vamos viver em comunhão com os irmãos. Se temos esse fruto, o fruto temos que externar esse fruto. Já foi falado várias vezes em lições anteriores que temos que
mostrar o fruto. O fruto é algo externo, não é algo interno. É o que as pessoas vão ver na nossa vida. Que você, como filho de Deus, possa se revestir de entranhas de misericórdia e de benignidade, como recomenda as Escrituras Sagradas. Colossenses 3:12. Vivamos em paz. Favor divino. Paulo exorta os gentios: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 1:11-17. Então aqui a gente vai falar de paz, mas antes de começar a falar da paz em si, né, vamos ver aqui de onde veio essa paz. Paulo ele fala assim: tu sendo zambujeiro. O que é um zambujeiro? Zambujeiro é uma oliveira brava e representava os gentios, aqueles que não pertenciam à comunidade de Israel. Nós somos gentios. Eu sou um gentio. Você, provavelmente, se você não for um judeu, você é um gentio. Então, se você que está me ouvindo agora, se você não for judeu, você é um gentio. Então, todos, a grande maioria aí é gentio. Então, os gentios, eles eram tratados como uma oliveira brava. E Cristo, como uma oliveira verdadeira. Jesus Cristo, ele representava a verdadeira oliveira. E a oliveira brava, no caso os ramos ali das oliveiras bravas, foram enxertados na oliveira verdadeira. Ou seja, os gentios foram enxertados em Cristo. Porque Cristo, ele veio para todos, não só para os judeus. A Bíblia diz que ele veio primeiro para os judeus. Ele nasceu na Judéia e ali ele pregou o evangelho, ali ele morreu, ressuscitou e os primeiros discípulos foram de lá. Porém, o evangelho é para toda a humanidade e aí os gentios que estavam ali fora de Israel foram alcançados pela misericórdia de Deus. Então, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Já em relação aos judeus, eles foram chamados para abençoar outras nações. Há uma exortação para eles também. Fala assim, Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Israel, todas as nações seriam abençoadas. O problema é que os israelitas, os judeus ali, eles se fecharam, né, porque eles acharam que eles eram mais importantes e eles se recusaram a levar a palavra de Deus para outros povos. Olha só o exemplo de Jonas. Jonas não quis pregar fora de Israel, não quis ir lá para Nínive, que era fora de Israel, porque ele achava que o povo lá não merecia, não tinha nada ali que receber a mensagem de salvação. E de fato ninguém merecia. Ele não entendeu que nem mesmo os israelitas mereciam. Tudo era pela graça. Mas de fato Israel foi chamado para abençoar. Só que essa promessa só se cumpriu em Cristo. Porque Cristo nasceu lá em Israel e através da morte e ressurreição de Cristo, todas as famílias da terra foram abençoadas. Um único povo em Cristo. Então, quando Cristo veio, né, e pagou o preço pelos nossos pecados, ele uniu judeus e gentios. Então, hoje não tem mais diferença. Judeus e gentios é um povo só em Cristo. Em Cristo. Então, não existe mais pode-se dizer assim, uma prioridade. Eu sou judeu, então eu tenho uma prioridade maior, eu sou maior no reino de Deus. Não existe essa diferença. Para um judeu hoje ser salvo, o que ele precisa fazer? Crer em Cristo. Para um gentio ser salvo, o que ele precisa fazer? Crer em Cristo. O plano de Deus futuro para Israel é outra história, é outro conteúdo, é escatologia. Mas no presente, quem quiser ser salvo, independentemente se é judeu ou gentio, tem que crer em Cristo. E em Cristo todos se tornam um único povo. Vivamos em paz com todos e jamais venhamos a nos esquecer de que fomos alcançados pela graça divina. E o resultado dessa graça divina é amor ao próximo. Nós nunca podemos perder de vista a questão do amor.
Essa palavra amor, o conceito de amor, ele tem que sempre estar vivo na nossa mente. Nós que somos cristãos, temos que sempre ver que o resultado da nossa salvação vai ser mostrado através do nosso amor. Se eu não tenho amor ao próximo, eu não sou salvo. Isso é um fato. A cruz de Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui da cruz. A cruz é um símbolo do cristianismo, né? E ela é importante por quê? Porque foi na cruz que os nossos pecados foram pagos. Antes de sermos salvos, éramos separados de Deus, vivia separado de Deus. Então, o homem que não depositou a confiança da salvação ainda em Cristo, ele é separado de Deus. Ele está lá, na sua situação, vivendo uma vida de pecado. Mas pela fé no sacrifício de Cristo, ele recebe Cristo e ele se torna uma nova criatura. E ele passa a ser agora alguém que é reconciliado com Deus. Então nós somos reconciliados com Deus através de Cristo, pela fé em Cristo. Jesus morreu na cruz por amor a nós. A Bíblia diz assim, Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. A gente vê que Jesus, aí mesmo passando por tudo que ele passou, em momento algum ele disse alguma palavra ofensiva. Em momento algum ele abriu a sua boca para reclamar ou para ofender alguém. Ele era uma pessoa que cultivava ali uma amizade, vou colocar assim, uma amizade mesmo diante de umas circunstâncias que não permitia isso. Mas por quê? Porque ele sabia da sua missão. Ele mostrou aí paz e um equilíbrio emocional acima do normal. Ele sabia da sua missão. Então ele não precisava, né, falar alguma palavra ofensiva. Ele tinha que fazer tudo ali, né, com paz e equilíbrio emocional. E a missão dele era o quê? Nos reconciliar com Deus. Ele sabia que ele tinha que morrer para que acontecesse essa reconciliação. A nossa missão. Agora vamos falar da nossa missão. Jesus, ele cumpriu a sua missão, né? Só que quando ele subiu aos céus, ele também nos deu uma missão. Qual foi essa missão? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Então, Jesus, ele nos deu a missão de pregar o Evangelho. Ou seja, nós temos que mostrar para as pessoas que é possível ter paz. É possível ter paz com Deus, é possível ter paz paz de espírito. É possível ter paz com outras pessoas, mediante a fé em Cristo, pela salvação. Jesus, ele é chamado de o príncipe da paz. Isaías 9:6 diz, porque um menino nos nasceu e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então a gente vê aqui, príncipe da paz. Príncipe tem uma posição ali de destaque. Então ele está aí numa posição de destaque, né, mas relacionado aqui à paz. Que paz é essa? Paz com Deus, repetir, paz com Deus, paz de espírito e paz em relação ao próximo. Essa paz é o que nos fortalece e que nos dá aí esperança. Temos que viver em paz mesmo diante de circunstâncias adversas. Conclusão: a paz que tratamos nesta lição é fruto do Espírito. Mesmo em meio às adversidades, podemos ter paz, pois é uma quietude interior que vem de Deus. Que você possa ser um pregoeiro da paz de Cristo, seja na igreja ou fora dela. Então, essa paz, essa quietude interior, ela vem de Deus, ela vem aí através do fruto do Espírito que é produzido na nossa vida. Temos que mostrar isso de forma externa. O fruto não é interno, é algo externo. Eu tenho que mostrar isso através de quê? Na minha igreja, qualquer contenda, eu vou lá tentar conciliar e fazer com que tenha paz. No meu trabalho, no meu estudo, na rua, no trânsito, onde eu estiver, eu tenho que mostrar ali que eu sou uma pessoa que prega a paz. Não chegar no trânsito e ficar xingando os outros, né? Ficar em situações ali adversas, a gente começa a perder a paciência e não tem mais paz. Não, nós temos que mostrar, aí é o fruto do Espírito Santo, onde nós estivermos, temos que mostrar que temos paz com Deus. Amém?
aqui eu encerro a aula. E aqui tem as perguntas, né? Se você quer aí fazer as perguntas na sua classe, aqui é a resposta das perguntas, uma bibliografia recomendada, aí alguns livros que você pode usar, né, para estudar, se preparar melhor, né? Se você baixa o slide no EBD em Foco, você vai ter tempo para estudar, né? Porque um slide desse são 8 horas de trabalho, então 8 horas que você vai ter aí para estudar, para ler outros livros e aprender mais e ministrar uma aula com conteúdo relevante e transformador de vidas. Entre no EBD em Foco, veja o conteúdo, baixe o slide, assista o vídeo, se inscreva no canal do YouTube, curta a página no Facebook e faça o seu comentário para que eu possa saber se você está gostando ou não. Amém e até a próxima aula.